Atualmente, tem-se percebido cada vez mais a grande dificuldade dos profissionais de se expressarem corretamente utilizando a linguagem escrita. A qualidade dos textos, muitos inclusive de caráter científico, tem sido cada vez mais questionável e muito vem se perdendo em relação ao que chamamos de princípio básico da escrita, que não é outro senão o de perpetuar ideias. Desde o princípio dos tempos, a sociedade vem evoluindo graças à imensa capacidade de processamento de informações e do poder de abstração do cérebro humano. Até hoje, a mais complexa estrutura já conhecida pela humanidade. Cada um de nós se utiliza do conhecimento acumulado das gerações que nos precederam, e atividades ou comportamentos que hoje possam nos soar corriqueiros, nada mais são do que fruto de descobertas e invenções impressionantes que outros indivíduos realizaram muito antes de nós. Imagine como seria a nossa vida se cada um de nós tivesse de aprender a criar o fogo, por exemplo, ou descobrir sozinho sobre gases inflamáveis, ou como dominar a eletricidade a cada vez que fôssemos realizar o simples ato de cozinhar. Se hoje existem fogões elétricos ou a gás, se o fogo está a um passo de nós por meio de isqueiros ou fósforos, tudo isso é fruto de descobertas e criações do passado e que chegam até nós por meio da perpetuação das ideias. Algumas espécies de primatas e cetáceos apresentam uma capacidade rudimentar de aprender certos comportamentos, como o uso de ferramentas ou estratégias de caça. Passam adiante esse conhecimento, formando assim o que se chama de comportamento de grupo. Porém, esse conhecimento é passado de boca em boca, de indivíduo para indivíduo, de forma lenta e progressiva por aprendizado, aonde os mais novos aprendem a observar o comportamento dos mais velhos. Nós, humanos, somos a única espécie conhecida capaz de perpetuar não apenas comportamentos transmitidos ou ensinamentos aprendidos, mas de fixar nossos pensamentos e nossas ideias, ao exprimi-los de forma gráfica, utilizando símbolos, que hoje chamamos de escrita. E, por causa da escrita, esse registro prolongado de informações que se acumula ao longo das gerações se tornou o motor que nos impulsiona através dos avanços tecnológicos e do conhecimento que nos trouxeram à nossa realidade. Graças a ela, o conhecimento pode fluir através de muito mais pessoas e chegar a lugares muito mais distantes do que apenas o círculo dos indivíduos com os quais você se relaciona, e permanecer gravado para que seja conhecido até mesmo após a sua morte. E mais do que isso, a escrita permite que a ideia que você quis transmitir permaneça fiel ao original, desde que não haja alterações ou modificações posteriores em seu conteúdo. Se Einstein, por exemplo, não tivesse produzido por escrito seus artigos sobre a relatividade, e se esses mesmos artigos não tivessem sido publicados, se ele tivesse de ter contado apenas com a palavra falada para a divulgação de suas descobertas, não teria sido possível que tivessem sido exaustivamente estudadas por outros cientistas e aproveitadas devidamente na forma como tem sido, em sua imensa utilidade para toda a humanidade, já que até hoje novos conhecimentos e aplicações continuam a surgir, mesmo passados mais de 100 anos de sua divulgação inicial. Sem a escrita, suas descobertas não teriam passado de apenas um punhado de ideias um tanto excêntricas, em um círculo muito pequeno de pessoas que teriam desvanecido e sido esquecidas com o passar do tempo. E nós, como advogados e operadores do direito, usamos a escrita como uma ferramenta diária. Nossas petições nada mais são do que requerimentos que dirigimos a uma autoridade investida com poderes para interferir diretamente em nossas relações sociais. O grande debate, porém, advém do fato de que ao atuarmos em um processo, salvo exceções, não agimos em causa própria, mas em nome de um mandante que nos concede poderes de representação. Assim, nossa dificuldade é dupla
pois temos não apenas de pugnar no sentido de aplicar corretamente o direito aplicável ao caso, como ainda convencer o juiz de que os atos e posturas adotados por uma terceira pessoa, nossos representados, são legítimos, mais acertados ou menos errados do que o da nossa contraparte. É aí que entra o nosso poder de convencimento. E uma vez que o nosso processo é, por princípio, eminentemente escrito, nosso poder de convencimento deverá ser expresso em palavras que possam ser entendidas e que ao mesmo tempo causem na psique do juiz o poder de alterar ou induzir o seu próprio raciocínio, suas próprias ideias pessoais acerca do tema que estamos discutindo, a fim de que ele próprio, ao final, possa ele mesmo reduzir por escrito essas ideias por meio de sua decisão, a sentença. E é por isso que nossos pedidos devem sempre ser muito bem fundamentados e a argumentação bem dirigida, de forma a que surta esses efeitos. Fundamentar e argumentar, artes cada vez menos compreendidas, infelizmente, em nossa profissão. Fundamentar uma petição é dar a ela uma base probatória, legal e doutrinária, e também jurisprudencial. Ou seja, é conferir ao pedido uma identidade jurídica, adequando os fatos ao direito que se busca. E como o nosso conjunto de leis e regramentos são um fenômeno abstrato, fundamentar uma petição é baixar o direito das altas esferas do mundo teórico para a realidade do mundo cotidiano, ou seja, para o caso concreto. Fundamentar é descrito como o ato ou efeito de apoiar, documentar. Porém, em direito, fundamentar também significa comprovar aquilo que se fala e pede. É na fundamentação o lugar ideal de apontar jurisprudências, por exemplo, que são uma forma de ordenar o que vem diretamente do universo das leis e do ordenamento para o mundo real, em casos semelhantes aos nossos, já julgados por aquele mesmo tribunal. É aqui também que deveremos explicitar e explicar as provas que pretendemos trazer ou produzir no processo para bem demonstrar o acerto de nossa postura, explicando para o julgador os pormenores que trazem a lume a ideia principal a se transmitir, literalmente induzindo o raciocínio de quem lê, para que siga a mesma linha de raciocínio que a sua. E se fundamentar é dar apoio, a base jurídico-legal e jurisprudencial ao nosso pedido, a argumentação pode ser conceituada como o ato de discutir, debater, de apresentar propostas e expor pontos de vista. E é aí que se observa a maior dificuldade dos nossos advogados hoje, no que tange à correta utilização desses dois dispositivos, com fundamentação inadequada e grande dificuldade na argumentação, que é fundamental para o sucesso de qualquer petição. É pela qualidade de nossa argumentação, muitas vezes, que, ao conduzir o texto de forma organizada, atingimos nosso objetivo de persuadir ou influenciar a ideia que o julgador há de formar acerca do caso, o que irá servir de base à sua futura decisão ou sentença. Segundo a modelação clássica, os elementos que configuram uma boa argumentação são os dados, a conclusão, a justificativa, os qualificadores, a refutação e o conhecimento básico. Mas isso, em não sendo o caso de documentos científicos ou da apresentação de documentos para defesa de tese, são mera discussão acadêmica. Na sua petição, o que vale é o seu poder de argumentação, de convencimento, o que um bom advogado só vai conseguir exercer plenamente se conseguir reunir as seguintes condições. Postular com autoridade é a detenção sólida e segura do conhecimento de causa. Portanto, estude bem o tema a ser debatido antes de começar a escrever. Domine bem o assunto. Comprovação, o que nos remete à fundamentação, à prova do que estamos dizendo.
o que faz com que ambos os elementos, fundamentação e argumentação, convirjam e possuam traços em comum, embora completamente distintos um do outro. Comparação é o que se exerce, por exemplo, ao se tentar demonstrar na sua petição o resultado favorável no caso de vitória da sua tese, comparando-o com casos semelhantes. Daí a importância de doutrina e jurisprudência atuais, como um ótimo complemento ao que se escreve. Causa e consequência. O que em direito é demonstrar o prejuízo ao seu representado na remota hipótese de não obtenção da tutela almejada, em contraponto aos benefícios no caso inverso, ou seja, na hipótese de sua obtenção, que devem novamente ser salientados. E, por fim, a exemplificação, que pode ou não ser utilizada, a depender do tipo de questionamento efetuado, com o cuidado para que não seja uma mera repetição da comparação que já vimos no item anterior. Dessa forma, no geral, o objetivo da argumentação é levar o leitor a seguir a mesma linha de raciocínio que a sua, a fim de que concorde com ela. Na escrita, portanto, argumentar é uma maneira de conduzir o texto, de forma a convencer o leitor de que a sua tese é a mais correta, ainda que outras possam surgir para contrapô-la em decorrência do exercício do contraditório no processo. Por isso, não podemos deixar de considerar em nosso texto e na nossa argumentação o fato de que tudo aquilo que dissermos quase que fatalmente será contraposto na contestação ou por meio de uma petição de oposição na parte contrária, em obediência aos princípios do contraditório e da impugnação específica. Devemos agir como o enxadrista e traçar nossas metas. Por isso, ao elaborarmos nosso texto, temos de imaginar o que diria a parte contrária a respeito, antecipando sua estratégia, de forma a que seu texto possa cumprir o mais fielmente o seu propósito, como em uma boa partida de xadrez. É o poder de convencimento que torna a fundamentação e a argumentação tão essenciais, já que o direito, por excelência, é o berço dos debates, outra característica humana de distinção, notadamente quando aplicada ao direito processual e todas as suas nuances. Argumentar é o ato de discutir, de debater, de apresentar propostas, de expor pontos de vista. É a arte de conduzir o texto de forma organizada, com o objetivo de persuadir ou influenciar o julgador a respeito da ideia que queremos passar. Quando falamos de argumentação, falamos de parlamentação, de proposição de ideias. Mas para isso precisa-se estar muito bem ciente e convencido daquilo que estamos abordando. Afinal, se não conseguimos convencer nem mesmo a nós próprios, como convencer o juiz? Falar sobre um assunto, discorrer sobre ele, principalmente por escrito, deve ser empolgante. Ainda que falemos em linguagem técnica, nosso texto deve ter carisma, deve atrair os olhos de quem lê. Por isso, organize bem os seus pensamentos primeiro e traga para o texto uma sequência lógica de ideias e raciocínios que conduzam a uma mesma conclusão. Convença o juiz não só que o seu direito é bom, mas antes, o faça pensar como você. Continue acompanhando o nosso canal. Pretendemos apresentar para vocês ideias e direcionamentos visando o aprimoramento da arte da petição. Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, não deixe de dar o seu like, se inscreva em nosso canal e acompanhe-nos também em nossas mídias sociais.